Podeis sentar no instante. Iniciamos hoje, dia 1º de março, dia de aniversário da cidade maravilhosa, o tempo chamado tempo da Quaresma. Quaresma lembra o número 40. 40 na Sagrada Escritura é tempo necessário, tempo de purificação, tempo de conversão, tempo de mudança. Nós encontramos esse número na Bíblia muitas vezes. Só um exemplo: Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, logo após o seu batismo, fica no deserto por 40 dias. O povo de Deus fica no deserto antes de entrar na terra prometida por 40 anos. Então 40 é um número simbólico, um número que a igreja conserva para indicar esse tempo necessário, tempo de preparação, tempo de conversão, tempo de mudança de vida. E o tempo da Quaresma quer ser esse tempo então de conversão. Mas a conversão, ela é central no cristianismo. Nós cantamos no início dessa missa: eis o tempo de conversão. É verdade, a Quaresma é tempo de conversão, mas também os outros tempos fora da Quaresma também são sempre tempo de conversão. Tempo de conversão é cada dia. A conversão não acontece apenas uma vez, ela é um processo, ela acontece todos os dias. Sempre é tempo de nos convertermos, sempre é tempo de estarmos voltados para Cristo, para o seu projeto, para aquilo que Ele quer de nós. Nós ouvimos a primeira leitura a falar de conversão, né? Ele fala: rasgai o coração e não as vestes, diz o profeta Joel, para dizer que essa conversão não pode ser só aparência, mas tem que ser sentida no íntimo de nós mesmos, com o nosso coração, com a nossa vida. No Salmo responsorial, Salmo maravilhoso, Salmo 50 ou 51, que foi feito por Salomão após a consciência de um pecado de adultério que ele havia cometido. Então ele faz esse bonito salmo mostrando o seu arrependimento, mostrando que ele assume a culpa pelo seu erro. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, diz Salomão neste belíssimo salmo, muito utilizado sempre que a gente vai falar de conversão, sempre que a gente vai falar de perdão, de arrependimento. Este salmo sempre é muito apropriado, porque é feito por um homem no momento de sua conversão, quando ele muda a orientação da sua vida e se volta então para Deus, reconhecendo o seu erro, mas reconhecendo também a grandeza de Deus que lhe dá nova oportunidade, né? E do Evangelho nós temos o trecho maravilhoso de Mateus capítulo 6, onde Jesus está a indicar os verdadeiros exercícios da oração, da penitência e da caridade, que nós usamos sempre na nossa vida cristã. São remédios espirituais, mas de modo especial nesse tempo da Quaresma a gente reflete e procura mais intensamente ainda vivê-los. Jesus fala da caridade. Quando fizer caridade, de Jesus, quando você der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Eu sei que muitos de vocês aqui fazem assim, são solidários, são caridosos e não ficam a anunciar os seus bons feitos. Assim que Jesus pede que a gente saiba ajudar, que a gente saiba ser solidário, mas sem usar isso para autopromoção, como faziam no tempo de Jesus aqueles que por ele são criticados. Um grupo de pessoas na época de Jesus fazia assim: na hora de dar esmola, quando ia para os seus templos, faziam tilintar as moedas, para que as pessoas passassem e dissessem: olha como ele é bom, olha como ele é caridoso, olha como ele ajuda os pobres, olha só quantas moedas ele está colocando ali. Nós lembramos que Jesus elogia uma outra atitude, de uma viúva muito pobrezinha, que coloca apenas 2 moedas, mas o faz até escondido, porque percebe que aquilo que ela tem é pouco, mas ela oferece o que ela tem de melhor. E Jesus vai dizer: ela sim deu mais do que os outros, porque os outros deram do que lhe sobrava e ainda divulgaram, mostraram, ostentaram. Ela deu aquilo que até lhe fazia falta, e deu de um jeito escondido, de um jeito humilde, de um jeito discreto, para não se exibir ao fazer caridade. Então Jesus diz que nós devemos fazer caridade sim,
mas não usar a caridade feita para autopromoção. Jesus também fala do jejum, e Jesus fazia jejum. A Bíblia conta que Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto antes da sua vida pública. Jesus fala no jejum, Jesus é a favor do jejum. Jesus diz, olha, esse tipo de espírito só com muito jejum e oração. Então Jesus é favorável sim ao jejum. Só que Jesus diz, quando você faz o jejum, faça de um jeito que ninguém perceba. Porque, de novo, na época de Jesus, tinha pessoas que demonstravam pela sua aparência que estavam jejuando. Ficavam com o rosto triste, ficavam com uma aparência triste, todo mundo passava, deve estar jejuando. As pessoas mostravam isso pela sua aparência. Jesus diz, você não faça assim. Você lava o rosto, se perfuma, fica alegre, para que ninguém veja esse jejum que você está fazendo lá no seu coração, só Deus. E é para Deus que você está fazendo. Então o jejum perfeito é quando a gente consegue transformar aquele nosso sacrifício num gesto de caridade. Por exemplo, gosto muito de picolé, mas hoje eu não vou tomar picolé. Aquele picolé que eu ia tomar hoje, aqueles 50 centavos, R$1 do picolé, eu vou dar para uma obra de caridade. Eu vou dar para um pobre, eu vou dar para alguém que eu preciso. Jejum maravilhoso. Você fez um pequeno sacrifício e não vai morrer por isso, mostra até um controle sobre si, sobre o seu corpo, sobre suas vontades, isso vai te fortalecer ainda mais, e você está aproveitando aquilo que você economizou nesse jejum em caridade para outra pessoa. Então essa é uma fórmula maravilhosa quando a gente consegue unir o jejum com a prática da caridade. Também a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, é mais do que uma fórmula, é mais do que palavras, é um jeito de rezar. Jesus diz, você não precisa ficar multiplicando palavras. Na época de Jesus, tinha um grupo de pessoas que rezavam em alta voz, palavras bonitas, palavras longas. Jesus diz, não, Deus não precisa ouvir isso. Deus sabe o que vocês precisam. E essas pessoas, muitas vezes que fazem isso de Jesus, estão querendo chamar a atenção, então já tiveram o seu prêmio, já tiveram a sua recompensa. Você, diz Jesus, quando rezar, vai no quarto, fecha-te no teu quarto e reza ao Pai. Atenção, não vamos entender mal aqui. Então não precisa ir na igreja? Não precisa rezar em público? Jesus diz para rezar no seu quarto. Não é assim não. Jesus participava das demonstrações públicas de fé. Jesus participava da sinagoga. Jesus cria a igreja. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é comunitária. Jesus é muito a favor da oração que fazemos aqui, da oração que fazemos em comunidade. Quando Jesus diz, entra no teu quarto, Jesus está falando mais do que um lugar físico, apenas o quarto. Jesus está falando da intimidade. Quando falamos do quarto, nós falamos de um lugar muito especial para nós mesmos. Eu não quero que ninguém venha no meu quarto sem me pedir licença. Quando o pequenininho que ajudava lá a minha mãe a limpar a casa, eu não entrava nem para varrer o quarto da mamãe sem que ela me mandasse, sem que eu tivesse a licença dela para isso. Então o quarto significa o lugar da nossa intimidade, o lugar onde nós estamos muito à vontade, onde é o nosso lugar. É a nossa intimidade, onde a gente bota aquela camisa rasgada, ou fica sem camisa, ou com a meia colorida, ou sem meia. Aquele lugar é nosso, é só nós mesmos. É onde a gente mesmo, lugar da intimidade. Então quando Jesus diz, vai no teu quarto, Jesus está querendo dizer, reza sim, mas com o teu coração, com a tua intimidade, confiando nesse Deus que penetra também no coração. Deus que não está apenas no exterior, mas que se manifesta também no seu coração, na sua vida. Então eu convido vocês para refletirmos mais ainda sobre esse belíssimo capítulo 6 de Mateus, onde Jesus fala da verdadeira oração, caridade e jejum. E vai ser um tema durante toda a quaresma, que nós possamos sempre voltar a estes exercícios, lembrando que são exercícios da piedade cristã, exercícios do nosso crescimento espiritual, e sempre faz bem para nós fazer do jeito certo a oração, a caridade e o jejum.
E começando o tempo da Quaresma, os bispos no Brasil, há muitos anos, também colocam mais uma reflexão para nós, que é o tempo da campanha da fraternidade. Então os bispos, de um modo muito inteligente, muito sensato, muito sábio, unem o apelo à conversão da Quaresma para um tema determinado. E este ano o tema é a ecologia. São os biomas brasileiros, né? Então, para a gente refletir e pensar um pouquinho mais sobre a natureza. Não é a primeira vez que a igreja no Brasil trata desse tema. Eu lembro, acho que foi em 77, que tinha um lema, era preserve o que é de todos, né? Então a igreja nos convidava a cuidar da natureza, que não é só minha, mas que é nossa, que é dos filhos, netos, das gerações vindouras, e que nós temos um compromisso. E como diz o lema, é preciso cultivar, né? Cultivar, cuidar desse jardim maravilhoso que é o nosso planeta e que nós não estamos sabendo cuidar muito bem. Nós vemos nas reportagens por aí o que é feito em prejuízo à nossa natureza, né? Devastação de terras, de árvores, rios sendo envenenados. Eu lembro quando garoto, lá na nossa região, todos os meus tios tinham lá o seu parreiral e todo ano faziam o seu vinho, porque tinha ali, plantava uva, colhia, fazia vinho. E que alegria quando um convidava para o outro: vem provar do meu vinho, vem experimentar que eu tenho vinho novo. Era uma alegria, era um orgulho. Hoje meus tios não têm mais vinho. Quando eles querem fazer vinho, tem que mandar vinho de outro lugar, porque todos os parreirais que eles tinham não dão mais uva, por causa do veneno que é colocado na lavoura, e a uva é muito sensível, então mataram assim a produção de vinho dos meus tios. Então isso é apenas um detalhe, uma coisa muito perto de nós, para ver como nós estamos cuidando mal da mãe natureza. E quando a igreja reflete esse tema da natureza, aqui no Brasil, ela está em sintonia com o Papa. Nós sabemos o quanto o Papa Francisco é preocupado com a questão da ecologia, tanto que ele fez um documento chamado Louvado Sejas, lembrando o cântico de São Francisco. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã terra e o seu valor. São Francisco faz um cântico bonito da natureza e começa então com essas palavras: Laudato si, louvado seja, que é o começo também desse documento do Papa Francisco. Então o Papa é muito preocupado com a natureza, que é uma responsabilidade também que cabe a cada um de nós, né? Então eu termino agradecendo a atenção de vocês, lembrando então que neste tempo que iniciamos agora, hoje com a quarta-feira de cinzas, lembramos que nós somos também da natureza. Como o padre vai dizer depois, ao colocar a cinza: lembra-te de que és pó e ao pó has de voltar. Então nós que temos grandes anseios, grandes aspirações, mas é bom lembrar sempre que nós também temos um fim. E com Deus, este fim não é absoluto. Este fim, com a nossa morte, é a passagem da vida para mais vida. Mas a cinza nos lembra que grandes construções viraram cinzas, que grandes edifícios podem virar cinza, que na verdade nós também um dia vamos virar cinza. Isso não é para nos deixar amedrontados, aterrorizados, mas lembrar que tudo é passageiro, inclusive a nossa vida, inclusive nós mesmos. Então que a quarta-feira de cinzas e a cinza que depois o padre vai colocar nos ajude a refletir nesse tempo que nós temos, que é um tempo limitado, mas que pode ser um tempo abençoado. Cada dia que Deus nos concede é uma bênção, e é uma oportunidade também para nós sermos bênçãos onde quer que estejamos. Eu vos convido então, na continuidade da nossa Santa Missa, para ficarmos agora de pé, e nós vamos mudar um pouquinho a ordem aqui do nosso folheto. Nosso folheto indica agora bênção e distribuição das cinzas. Nós vamos fazer isso no final, vamos fazer isso depois da comunhão. E agora então, nós continuamos com as preces da comunidade. Irmão,